A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãs. Eu sou o irmão Lido e vou trazer a palavra do Senhor para o dia de hoje. Quero saudar a todos os amados em Cristo Jesus, aqueles que estão me vendo, aqueles também que vão me ver daqui a alguns dias. E é uma grande felicidade para mim, estar aqui para poder partilhar com vocês a palavra do Senhor. Então, antes mesmo de começar aqui a falar, quero agradecer a Deus por ter me dado esta oportunidade, essa chance de poder falar dos seus segredos, e a igreja que abriu esse espaço para mim. Eu estou mesmo agradecido por isso, e dizer que o servir a Deus é um prazer, não existe especialidades em nós, qualidades que fazem com que Deus olhe para nós e diga: eu quero usar você, mas é mesmo pela graça. Isso é o resultado da graça. E hoje vamos falar de um tema que muitos temos falhado, até mesmo eu venho falhando, mas eu li um livro que me abriu a visão e agora eu penso de uma forma diferente sobre a adoração. Então, se eu perguntar para você o que é adoração, você vai me dar uma resposta mais ou menos que adoração é ir à igreja, ir ao templo, nos domingos, sábados ou dias de culto, e para prestar culto a Deus. Então, você pode resumir isso como uma adoração. Então, eu também tinha o mesmo pensamento, que a adoração é quando chega o domingo, o dia do culto, em que todo mundo vai para a igreja e vamos fazer todo aquele processo, aquela música, aquela leitura, aquela pregação, aquela oração que nós fazemos. Então, resumimos aquilo em adoração. Também era o meu pensamento. Mas hoje, o Senhor vai falar conosco de uma forma diferente o que realmente é adoração. Adoração é mais que caminhar todos os domingos para um lugar de adoração ou dias específicos para lugares de adoração. Graças a Deus. E a nossa passagem bíblica, vamos ler aqui por aí 3 passagens bíblicas, mas vamos começar com o livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 4, versículos de número 11. Apenas o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. O Apocalipse está mostrando a quem pertence a adoração. A adoração pertence a Deus. Nós não podemos fazer adorações nem a outra entidade. Nós adoramos simplesmente a Deus. Ele é merecedor de honra, glória, e tudo isso faz adoração. Então, se você conhece alguém que faz adoração às outras coisas, ele está adorando uma coisa ou uma pessoa que não deveria estar adorando. Agora, você pode perguntar: irmão Lido, existe alguém que adora outras coisas além de Deus? Claro que sim. Todo ser humano foi feito para adorar. Se você não adora a Deus, então você adora uma outra coisa, mesmo que você não conheça. Eu vou deixar aqui alguns exemplos. Conheço pessoas que adoram sexo. Conheço pessoas que adoram dinheiro. Conheço pessoas que adoram a fama. Eles vivem a vida sustentando, fazendo esforços para poder ser conhecido, a sua fama crescer mais e mais. Pessoas que amam fortuna, que amam riqueza, e eles trabalham muito para sustentar as suas riquezas. Essa é uma adoração. Se você leu a Bíblia, vai perceber que Mamon é um deus. E tem pessoas que adoram Mamon. E tem uma deusa que não me lembro agora, que ela é responsável pelo sexo.
desejo sexual. E tem pessoas que não conseguem dormir sem fazer sexo. E não é só com a sua esposa, vive lá. Ele ama fazer isso. Isso é uma adoração. Então, o ser humano foi feito para adorar. E a Bíblia diz que Deus, Ele é o único que merece toda honra e glória. Então, se você está adorando uma outra coisa que não seja o Criador dos céus e da terra, então a sua adoração, ela está mal direcionada. Amém? Graças a Deus. Agora, nós vamos agora para a definição de adoração. O que é realmente adorar? Porque adoração não pode se resumir a adoração a caminhar-se para os cultos, as igrejas, todos os domingos ou sábados. Isso não é adoração. Isso é parte de adoração. Apenas uma parte. Agora, irmão Lido, o que é adoração? Adoração... Eu fui ler, procurar algumas definições do que é mesmo adoração. Adoração, ato de amar de modo intenso. Adoração está relacionado a respeito, reverência, forte admiração a uma pessoa, lugar ou uma coisa. E quando nós olhamos para a perspectiva religiosa, diz que a adoração é o reconhecimento humilde e incondicional da absoluta sublimidade de Deus sobre todas as criaturas. Então, o reconhecimento. Se você já ouviu alguns brasileiros quando falam, eles dizem para uma outra pessoa igual: eu te adoro, eu adoro aquele menino, ou eu adoro aquela mulher. Você acha que essa forma é correta de aplicar a adoração para uma pessoa? Dizer que eu adoro aquela pessoa? Não é correta. Mas quando o brasileiro diz eu adoro aquela pessoa, é uma forma de dizer que ele ama demais. Não é? Ama demais. Então não é errado. Não é errado por quê? Porque na mente deles sabem que há um Deus que tem que ser adorado. Mas é apenas para tentar dizer que amamos demais a uma pessoa. Então, segundo estas definições aqui, adoração é amar de uma forma intensa, de uma forma excessiva. Isto é adoração, admirar alguém, admiração. Então, na visão religiosa, esta toda admiração, este todo amor excessivo, ele vai para Deus. E esta adoração, esta admiração vai para Deus. Não vai para uma pessoa. Não vai para Mamon. Não vai para o Deus de prazeres sexuais. Não vai para o Deus da fama. Vai para o Deus que criou os céus e a terra. E criou você e criou a mim. Para Ele vai. Assim como diz o livro de Apocalipse. Todo ser humano adora alguma coisa. Se não adora a Deus, adora alguma coisa. Outra coisa. Tem pessoas que não vivem sem magia negra. Eles vivem do ocultismo. Essa gente tem um Deus. Tem um Deus. Mas você e eu, que um dia aceitamos a Cristo Jesus, a nossa vida é para honrar e glorificar aquele que era, aquele que é e aquele que vai vir. Adoração não é o andar para a igreja, voltar, andar para a igreja, voltar. Adoração é mais que música. Adoração é mais que estar de joelhos e falar com Deus. Adoração é mais que se assentar num lugar com os irmãos, ouvirem o pastor falar. Adoração é mais que isso. Adoração é a minha vida. Adoração é a sua vida. Se a tua vida, quem manda realmente é Cristo Jesus, então tudo que você faz tem que ser adoração. Tudo que eu faço tem que ser adoração. O comer torna adoração. O falar com meu irmão torna adoração.
o meu trabalho, como eu trabalho, torna adoração. Até mesmo o namorar torna adoração. Levar o lixo para ir depositar no contentor municipal torna adoração. Porque tem pessoas que dizem, Deus não se importa do jeito que eu trato as pessoas ou como eu trato o lixo na rua. Deus não se importa com isso. Deus se importa com o evangelho. Deus se importa com a pregação. Deus se importa com ousadia. Meu irmão, como você trata o lixo na rua, isso importa a Deus. Isso importa a Deus. Eu quero te convidar agora para o livro de Primeiras de Pedro. Primeiras de Pedro, capítulo 1. Em Primeiras de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler os versos de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Aonde? Em toda a vossa maneira de viver. Toda a nossa maneira de viver. Sabe por que muitas pessoas são evangelizadas e não aceitam a Cristo? É por causa da pessoa que está a evangelizar. Ele não é um exemplo de vida. Se você for um exemplo de vida para as pessoas na comunidade, se você for um exemplo de vida, então a sua vida toda é adoração. A sua vida é adoração. As pessoas vão aceitar facilmente o seu evangelho por causa do seu testemunho na comunidade. Antes das pessoas dizerem sim para Cristo, precisam dizer sim para você. Você chama as pessoas e depois apresenta Cristo para elas. Antes das pessoas aceitarem a Cristo, elas seguem você. Seguem você. E hoje nós fazemos divisão. Eu vou para o culto, vou adorar. Mas quando estou em casa não adoro. Tem maridos que em casa não fazem adoração. Tratam mal suas esposas, tratam mal seus filhos, tratam mal os vizinhos. E eles têm na cabeça que a adoração é apenas domingo. Não. A adoração é a nossa vida. Toda a nossa maneira de viver. Toda maneira de viver. Isso é adoração. Eu conheço algumas pessoas, alguns cristãos próximos meus, que aceitam suborno. Pelo menos eu conheci um que eu me arrependi por não ter falado para ele que, irmão, você como cristão não pode aceitar suborno. Você não está adorando a Deus com a sua vida fazendo assim. O adorar a Deus, meu irmão, adorar a Deus, eu trouxe esta mensagem hoje. Deus quer falar para nós que adorar a Ele é mais que cantar, é mais que caminhar para a igreja, é mais que fazer certas coisas no meio do dia. Mas a adoração é a minha vida, a adoração é a sua vida. Se nós começarmos a viver o Evangelho de Cristo, as pessoas estarão se convertendo não por aquilo que nós falamos, mas por aquilo que nós vivemos, por aquilo que nós somos. Você tem vontade de cumprir o ID de uma forma extraordinária? Então viva o Evangelho. Viva uma vida de adoração. Viva adorando a Deus. O falar com as pessoas na rua torna adoração. Por quê? Como você fala com elas. Eu me lembro do Pedro agora, quando as pessoas dizem o Pedro 3 vezes negou a Jesus. Mas uma coisa boa é que as pessoas reconheceram a voz do Pedro, que ele falava como Jesus. Ele falava como Jesus. Disseram, jovem, você estava com Jesus, não estava? Ele disse, não estava. Um disse, a sua fala te condena. O que chegamos a concluir aqui é que Pedro falava como Jesus. Isso é maravilhoso.
Ele adorava com a voz dele, falando como Jesus. Amados irmãos, vamos tirar na mente que a adoração é caminhar para o culto. A adoração é nossa vida, é minha vida. A adoração é a sua vida. Glória a Deus. E este amor que nós sentimos por Deus, este amor que nós sentimos por Yahweh, que nós sentimos por Messias, Emmanuel, Deus conosco, este amor tem que ser conhecido no mundo todo. Porque uma coisa é você falar que é adorador de Cristo, outra coisa é você viver a vida de um adorador. Neste dia, eu não quero levar muito tempo aqui, mas eu trouxe essa mensagem para os irmãos nós percebemos que a adoração sou eu, a adoração é minha vida, a adoração é minha vida. A adoração não é chegou domingo, tomou banho e colocou uma gravata ou um casaco que neste aqui e ir para o culto, esperar o culto começar e começarmos a cantar e ouvir a palavra. E a adoração tem que ser feita com vontade, entrega. Aqui na entrega tem muita importância a entrega. Às vezes estamos no culto e tem pessoas que dizem: oh, te louvo Deus, te louvo, te louvo. Mas aquele te louvo não sai do coração. Não sai do coração. Só porque a igreja está tão quieta, então só para as pessoas não ficarem desconfortadas, né? E aí alguém diz glória a Deus. Graças a Deus, e glória a Deus sai do coração. E não pode ser a música que vai descer ao meu coração e me emocionar, e eu chorar. E nem todo mundo, quando está no culto, chora, derrama lágrima, se emociona. Nem todos é porque o Espírito de Deus chegou, não. É porque a música, aquele fundo, né, que neste fundo que você está ouvindo agora, as pessoas se entregam para isso e dizem que o Espírito Santo não. Não é resultado de uma adoração, é emoção. Emoção é bom, mas a adoração precisa partir daqui. O vestir torna adoração. Se nós começarmos a cumprir a palavra de Deus, ser santos em toda a nossa maneira de viver, então tudo que nós fazemos é adoração. Sair de casa para buscar a água é adoração. Conduzir um carro é adoração. Falar com uma menina na rua também será adoração. Quantos jovens hoje mal educados falam com mulheres como se fossem nada. Inclusive, até alguns cristãos fazem isso. Desrespeitar pessoas. Você está num transporte e chegou uma mulher grávida, você está sentado e você continua sentado sabendo que tem uma mulher grávida que é prioridade. Você continua sentado. Está adorando a Deus? Não está adorando a Deus. O cristão precisa ter um coração nobre. Jesus é um homem nobre. As pessoas seguiam Jesus porque onde ele estava também havia harmonia. Ele tratava bem as pessoas. Quando ele disse: deixem que as crianças venham a mim. Talvez aquelas crianças eram crianças que não mereciam serem tocadas por outras pessoas. Eram crianças desprezadas. Mas o Senhor disse: deixem as crianças virem a mim. Jesus Cristo Senhor, Ele adorou a Deus todos os dias. Os 30 anos Ele viveu adorando o Pai. Eu quero terminar esta mensagem
no Salmos 149. Deixa aqui eu só achar. Salmos 149. E vamos ler os versículos de número 4. E eu achei. Salmos 149, versos de números 4. Porque o Senhor se agrada do seu povo. Ele adornará os mansos com a salvação. Porque o Senhor se agrada do seu povo. Essa parte A está melhor. Se você for santo, colocar a sua vida como adoração, adorar a Deus com a sua vida, a sua forma de viver, o Senhor se agradará. Ele vai se alegrar com você. Ele vai se alegrar pelo seu povo. Ele vai se alegrar por causa da sua forma de viver, por causa da minha forma de viver. Que o Senhor nos abençoe. E se você tem acompanhado este canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, se inscreva para poder estar informado quando passar aqui uma mensagem. Nesses dias difíceis de quarentena, nós temos que orar bastante, orar muito e procurar toda a palavra possível de Deus para poder acrescentar mais a nossa fé. Porque a palavra diz: a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus nos abençoe. Amém.